Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira chegou. Hoje é dia 7/6/2021. E ó, não esqueçam, no canal principal tem live. Opa, vamos lá, 8h30 da noite lá no canal principal. Vamos para as notícias aqui? Gente, vamos começar com uma coisa abençoada, maravilhosa, que é o dólar. O dólar caiu mais um pouco, foi para R$5,03. Eu sou obrigado a arredondar, então ficou para R$5,04, porque tá 5,036. Então eu sou obrigado a arredondar para 4 centavos. Gente, é o seguinte, eu acredito hoje, eu não sei, eu vou falar meio que por uma intuição de experiência em conjunto, então mistura experiência com intuição. Eu acho que o dólar não vai conseguir dar aquela reladinha hoje, mas durante a semana, quem sabe? Eu acho, todo meio desconfiado, que como a bolsa caiu bem, ela subiu e subiu bem, e bateu recorde de novo. Eu acho que vai ter sabe quando você faz os lucros tal, e o pessoal não vai querer deixar chegar nos 4,99. Olha, eu posso estar redondamente enganado. Eu gostaria muito, muito, muito. Se acontecer um milagre, é porque tá faltando, sabe, pouquinha, tão pouca a porcentagem para cair. É tipo assim, se cair 0,5%, ele já rela no 4,99. Eu não sei, eu prefiro esperar. Hoje eu não quero cantar e falar para vocês o que vai acontecer com o dólar, porque eu tô com sensação de que ele vai dar uma ribada aí para cima, mas não deixa de poder dar aquela reladinha lá embaixo. Se acontecer, pelo menos destravou a névoa que trava, né, que a gente fala que tem uma trava, olha, tem a trava, né? É uma trava psicológica. Se der essa reladinha no 4,99, maravilha, é muito bom sinal e vai dar um sinal para a semana inteira. Agora, se não, aí nós vamos ter que ir olhando como é que tá o mercado, tudo, porque, gente, tem umas notícias que tá braba, rapaz, negócio da falta de água. Olha, isso daí vai arrebentar a economia do Brasil. Mas, professor, pois é. Porque até então, o que estava acontecendo? As piquitiquinhas estavam sofrendo e as grandes estavam bem. Com a falta de energia, as pequenininhas se dão bem e as grandes, ó, toma no nariz. É isso que acontece, viu? E outra coisa, hein? Empresas de minério, eles consomem muita energia. Vocês não têm noção. Para processar minério de ferro, ele precisa de maquinários pesadíssimos. As usinas de transformação de minério para lingotes de ferro, essas coisas, aquelas que fazem transformações, elas precisam de muita energia, mas muita energia mesmo. Isso aí encarece tudo. E olha, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu acho que o minério de ferro é capaz de se disparar mais ainda no mercado internacional. E o dólar caiu 0,95 na sexta-feira, que foi uma benção divina. E ficamos aí. Vamos torcer, gente. Vamos torcer que vai acontecer. Eu não falei que ia chegar no 130, né? Que chegou, danadinho. Ah, bichinho danado. E pode chegar no 132 com muita facilidade. Mas eu não sei se ainda hoje. Eu acho que hoje eu não sei se vai ser meio período, sabe? Tipo assim, na parte da manhã vai ter um efeito, e na parte da tarde vai ter outro, como se fosse 2 dias separados. Vão fazer 2 dias em um dia só. É capaz de acontecer. Se acontecer isso, afeta o dólar também. Aí ele pode subir, chega na metade do dia, ele faz a operação que ele quer fazer, continuando com a queda e a bolsa subindo. A bolsa tem uma facilidade muito grande de chegar a 132, 134 e fazendo o que eu estava falando que ia acontecer. Rapaz, eu fico tão feliz de acertar as coisas assim no mosquito, rapaz. E ela fechou com uma leve alta na sexta-feira, isso que me deixou meio assim, porque ela subiu só 0,4, 130.125 pontos. Porque normalmente na sexta-feira eles vão com otimismo já engatando para segunda, mas foi devagarinho. Então, é tipo assim, eles já estão com um pouco de cautela. Os investidores já estão com um pouquinho de cautela, mas mesmo assim ainda confiando, mas com cautela.
E essa cautela que nós temos que observar para ver os detalhezinhos, porque agora qualquer piolinho vira dragão, né? Então vamos dar uma observada nisso aí. E a bolsa fechou no 130.125 com 0,4%. E hoje o DAX 0 a 0, tá no 15.700. Tá no 0 a 0 e cheio, hein? O DAX tá assim, ó, forte, hein? Nossa senhora. Vamos ver as notícias. Infomoney. Bolsa bate recordes, PIB surpreende o mercado. Por que o emprego no Brasil não reage? Então, bolsa bateu recordes, PIB surpreende o mercado. E por que o Brasil não pode ter? Eu vou falar a minha versão, depois a gente vai ler a deles. O que eu estava falando lá atrás. Inflação. Subiu a inflação, sobe o PIB. É fato natural, porque é por valor de venda e não por quantidade de produtos. Ponto. E a bolsa batendo recordes porque ela está recuperando a desvalorização do dólar que ela teve lá atrás. Então, e sempre leva 6 meses lá para frente. Que nem eu tinha falado e batata. Acertei no mosquito também. Gente, é assim que funciona. É só olhar o gráfico lá para trás, ver lá para frente, você dá uma bisoiada. Você começa a estudar bastante isso daí, você começa a ficar fiado também. Tem que estudar. Vamos ver o que ele falou? Estrategista da WHG, economista da GRD7, explicam os descompassos entre diferentes indicadores da economia brasileira. Nesta semana, a Bolsa bateu 130 mil pontos. Também o Produto Interno Bruto, divulgado na terça, chamou a atenção, que foi dia 1º, que cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, acima do esperado pelo mercado, e recuperou o patamar pré-pandemia. Contudo, os dados de emprego no país preocupam, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego foi para 14,7%. E o que ele fala? O que estamos vivendo é um conjunto de choques positivos e negativos. É uma junção de fatores domésticos e internacionais que no curto prazo estão beneficiando o mercado. Estão beneficiando o mercado, não está beneficiando o emprego? Ah, você desculpa, mas eu nem vou ler mais biroca nenhuma disso aqui, porque você já vê que é um monte de linguiça que não está explicando porcaria nenhuma. Vamos pro próximo. Infomoney. Pra vocês verem como é que o negócio é, rapaz. Como a bolsa, mercado de fusões e aquisições está nas máximas. Isso se reflete em valorização das empresas? Vamos lá, o que é isso aí? Como a bolsa de valores, o mercado de fusões. O que é fusões, professor? São duas empresas que se transformam em uma. E aquisições? Aquisições eu compro a outra empresa, mas mantenho ela funcionando do jeito que ela estava. Ela é uma associada minha, ela vira uma empresa minha, mas está meu comando. Não sei se vocês entenderam. Tipo assim, eu tenho... eu sou igual a Marco Polo, né? Ela tem um banco, não sei se vocês sabiam. Ela faz ônibus, mas tem um banco. Como tem um banco, professor? Tem um banco, que é o Moneu. Acho que, se eu não me engano, chama Moneu. E aí, o que acontece? Ela fabrica o banco e... Ela fabrica ônibus, e essa empresa de ônibus, ela construiu um banco. Só que é outra empresa, outro CNPJ, outra. Ela não teve fusão, porque não são as mesmas. Ela adquiriu uma outra empresa com outra expertise para fazer financiamento para as vendas, um monte de outras coisas. E essa daqui, ela tá abaixo dessa. É porque essa aqui é a mandatária, ela que comprou ela. Quem que é o dono? Ela é independente, mas quem é o dono de fato é aqui, a patrona aqui, a Marco Polo no caso, desse exemplo que eu tô dando. E tem um monte de empresa que faz isso. E tem outros que fazem fusões. As fusões normalmente acontecem quando é da mesma coisa. Não é obrigatório ser isso. Porque se são coisas diferentes, igual que eu dei de exemplo, não tem como fundir. Vou fundir como? É o banco, eu posso colocar o nome igual da empresa principal, mas não vai ter fusão. Não sei se vocês estão entendendo. Porque são diferentes, são coisas diferentes. O KNAI não permite entrar uma coisa daquela. Então você tem essas situações. Então o que está falando aqui? Que as empresas grandes estão uma comprando a outra e ficando cada vez mais grandes, se transformando em oligopólios, sem concorrência. Compro o meu concorrente, não tem concorrente, jogo o meu valor lá para cima.
É o que estava acontecendo, já acontece já faz mais de 10, 20 anos que está acontecendo e está acelerando um pouco agora. E o que ele fala aqui? A elevada liquidez global tem favorecido as transações. Os estudos mostram que muitas operações não dão o resultado esperado, mas há casos de sucesso. Ou seja, estão aproveitando que está sobrando dinheiro, fazendo as aquisições e nem sempre as aquisições dão certo, dão os frutos que eles estavam esperando. Mas eles falam, mas pelo menos tem uma ou outra que dá certo e pelo menos estava sobrando dinheiro, né? E torrou o dinheiro que precisava. É mais ou menos isso. Infomoney. Teto de gastos está obrigando sociedade a fazer escolhas, afirma Sachida. O teto de gastos está cumprindo uma função, afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. O secretário de Política Econômica da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, afirmou nesta sexta-feira que o teto de gastos orçamentários está obrigando a sociedade a fazer escolhas. Que eu saiba, não é a sociedade que está fazendo escolhas, não. Que eu saiba, é os políticos que estão fazendo escolhas. O teto de gastos está cumprindo uma função. Durante o evento virtual, o teto de gastos é a regra fiscal que limita as despesas públicas ao equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação. Temos que reconhecer os acertos da política econômica para minimizar a crise. Ai, meu Deus do céu, o cara vai explicar ou não vai explicar o que está acontecendo? Aí, senão, não tem condição não, moço. Mais importante que olhar o número do PIB no trimestre é ver a qualidade dele. Qualidade do PIB? A qualidade do PIB, eu estou falando pra você que não tem qualidade nenhuma, que só está subindo por causa da inflação. Desculpa. Meu filho, pelo amor de Deus, uma matéria dessa aqui não dá nem vontade de ler. Vamos lá. Infomoney. Países que demoram a adotar o 5G começam a perder competitividade, diz executivo da Nokia. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade verdadeira, verdadíssima. Países que demoram a adotar o 5G começam a perder competitividade. Fornecimento de redes e antenas para 5G é o principal negócio da empresa, que disputa a liderança global do mercado de equipamentos com a Ericsson. E eu acho que a Huawei também, hein? Lembrada pelos celulares tijolão e indestrutíveis da época de 2000, a finlandesa Nokia, que vendeu sua divisão de smartphone e hoje recebe apenas os royalties pela cessão da marca, está agora concentrada na implementação do 5G ao redor do mundo e em breve também no Brasil. O fornecimento de redes e antenas para o 5G é o principal negócio da Nokia. Com 165 contratos já fechados, ela disputa a liderança global. Tudo bem, meu filho, eu quero saber esse negócio de perder competitividade. É isso que me interessa. Então vamos lá. Quais serão os impactos da reestruturação global do Brasil? A reestruturação é positiva para a Nokia, como um todo. Não vejo como uma simples redução de pessoas, mas sim como uma reorganização para sermos mais eficientes e atender melhor tanto clientes quanto acionistas. No Brasil o impacto é mínimo, pois já vínhamos fazendo o trabalho de forma enxuta. Quantos contratos de 5G a Nokia tem? Temos por volta de 165 contratos globais, fornecemos para as maiores operadoras do mundo, atendemos as 4 maiores dos Estados Unidos e as 3 maiores na Coreia do Sul e do Japão. Acabamos de ganhar um contrato na Suécia, somos os líderes mundiais em patentes essenciais no 5G, com mais de 3.500 registros. Olha só como é que para um paísinho pequenininho desse tem uma potência tanta, né? Há contratos no Brasil? No Brasil não temos contratos de 5G, até porque ainda não tivemos o leilão, mas estamos na América Latina, como a Antel, Uruguai já tem, Equador já tem e Telecom Argentina já tem. E o Brasil ainda não tem, meu filho? Pelo amor de Deus! E nós achando que estamos evoluídos? Qual será o efeito 5G para a economia? Em um estudo da Nokia com a Omda sobre o impacto do 5G no Brasil nos próximos 15 anos, a inclusão é que veremos um ganho de produtividade de 1,5 trilhão de dólares. Isso equivale a 1% de ganho no PIB brasileiro por ano daqui para frente.
Tem um exemplo de como veremos esse bolo crescer. Pô, é uma entrevista, né, gente? Então aí vai longe a coisa. Se eu falar tudo aí, nós estamos lascados. Então ele tá falando aí, tá dando umas dicas aí, falando como é que é. Vamos ver, a briga vai ser coisa, né? Que o Bolsonaro tá aí, então capaz de entrar a Nokia aí. Se fosse o outro, ia entrar a chinesinha aí. Vamos ver o que vai virar isso aí. Infomone, Bolsonaro, estamos aí com a maior crise hidrológica do Brasil. Não se tem notícia de quando é que passamos tanto tempo sem chover no Brasil. Pois é, meu querido, mas vejam bem. Se você, meu filho, é o filho de Deus, se você é um cara ungido, um cara abençoado por Deus, vai, ajoelha e pede isso daí para Deus, que ele vai atender. Eu acho que, rapaz, dá pra fazer um pedido desse e Deus atender sim. Se o cara é o cara bom mesmo no negócio, ele faz e acontece, hein, rapaz. Eu vou falar pra você, hein. E aí eu acho que pode ajudar. E, bom, aonde que eu quero chegar nisso daí? Deixa essas coisas pra lá, essa coisa de... só pra gente fazer um contrabalanço. É o seguinte, essa crise hídrica, de fato, não é uma culpa dele. Mas ela vem de tempos em tempo e tem muita relação com as nuances climáticas que está acontecendo, seja por o eixo da Terra, ou seja por devastação do nosso planeta, seja aqui ou seja em qualquer lugar do planeta, porque nós sabemos que tem lugares que estão tendo queimadas violentas, né? Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, são queimadas assim gigantescas. Nós estamos vendo outras situações, gente fazendo testes atômicos embaixo da Terra que está afetando com outras coisas. Tem um monte de situação. Bom, beleza. O problema é o seguinte, essa crise hídrica, ela demanda de um investimento urgente, urgentíssimo, liberando as empresas, ou quem quiser investir, de criar suas próprias fazendas eólicas, por exemplo. Tem que chegar na coisa e falar, olha, se você tiver uma fazenda, se tiver uma coisa aí, tal, não sei o quê, plantem usinas eólicas e venda isso para a sociedade. Você vai ser um fazendeiro da era moderna. Começa a estimular uma coisa dessa que a gente consegue fazer um parque gigantesco eólico no país e gerar uma energia incrível. Agora, se ficar quietinho e se não estimular a eólica, eu vou falar uma coisa para vocês, nós vamos ficar na escuridão. 3 dias de escuridão, o Apocalipse falou, pois é, rapaz, olha só como é que vai chegar a nossa escuridão. 3 dias de escuridão, porque energia elétrica as pessoas não têm noção. E o Angra 2 parou de funcionar e tá reabastecendo lá. 40 dias lá. Eu tinha visto uma nota que era de 30, agora é 48. Vai vendo. E depois vira 2 meses. Olha só a situação. Se acontecer essa crise do jeito que tá eminente, tá diminuindo a oferta de energia. Quando ela atingir um pico máximo, ela não pega e cai e derruba uma, ela pega e derruba todos, ela faz brum, porque o sistema elétrico é assim que funciona. Ele trabalha com proteção, porque quando cai uma usina, um exemplo, tá aqui, tem um monte de usinas funcionando. Caiu uma chave da usina, ela gera um pico na energia, e esse pico faz desligar todas as outras, é apagão. Aí ele tem que ligar uma por uma. Liga uma, espera um pouco. Liga outra, espera um pouco. Só que na hora que ele vai ligar uma, ele tem que desligar a rede inteira. Por quê? Porque se todo mundo tiver com a luz ligada, tudo tiver com os equipamentos ligados para ver se está funcionando ou não, ela dá sobrecarga nessa uma que liga e derruba de novo. Cara, negócio de energia não é brinquedo não, hein? Negócio de energia, olha, negócio é doido, hein? Vamos lá para notícia boa aqui, ó. Infomoney. Dia dos Namorados será a primeira data com impacto positivo na pandemia, diz Fecomércio, graças a Deus. Expectativa de subida de vendas nessa semana e na semana que vem. Graças a Deus, notícia ótima e maravilhosa. Vai ser melhor do que a Dia das Mães, está falando aqui. Ô, benção! Poder 360. China ampliou propaganda. China ampliou liderança na origem de importações brasileiras em 2020.
ampliou liderança na origem de importações brasileiras, ou seja, está comprando mais e mais produtos do Brasil na conta dela de importadores de importações que ela faz, ou seja, exportação para nós, importação para elas. Cada vez mais nós dependentes da China em relação a vendas de produtos. Pois é. Infomoney. Powell diverge de europeus em abordagem para a mudança climática. Qualquer coisa que possa afetar as perspectivas da economia pode, em princípio, afetar a política monetária, disse o Powell. O que ele quis dizer? Vamos tentar ver aqui. Qualquer coisa que possa afetar as perspectivas da economia pode, em princípio, afetar as políticas monetárias. Portanto, a mudança climática certamente se qualificaria para isso. Eu diria, porém, que hoje a mudança climática não é algo que consideramos diretamente na definição da política monetária. Mas deveria ser. Por quê? Porque para você fazer algumas manobras para o clima, você automaticamente vai ter que subir alguns preços. Subindo alguns preços vai gerar uma inflação. Então ele está diretamente ligado. Estaríamos falhando em nosso mandato se não levássemos em consideração a mudança climática quando se trata de compreender e medir a inflação. Ah lá, está falando da inflação. Estaríamos falhando em nosso mandato se não medir o impacto que a mudança climática tem nos ativos que nós possuímos, nos ativos que compramos, nas garantias que temos em estoque. Ou seja, o Banco Central, ele compra alguns ativos que pode gerar alguma segurança para a moeda. E essas seguranças dele está perdendo a valia. Já não faz mais segurança porque a empresa já não é mais referência, ou etc, etc. Está acontecendo algumas coisas, está mudando essas referências. Isso pode fazer enfraquecer o valor da moeda e gerar inflações e mexer com tudo isso daí. Ele está preocupado com isso. Olha só um outro detalhe que nem eu tinha percebido sobre isso daí. As garantias que o Banco Central americano tem, que elas estão perdendo valor. Olha, ai. Vamos lá, para terminando aqui. Jornal DW. Biden se posiciona ao lado da Europa na defesa contra a Rússia. Eu não sei o que está acontecendo, mas muitos países estão indo contra a Rússia. Por que será? Eu não sei o que acontece, hein? O presidente dos Estados Unidos se refere à atividade danosa de Putin em artigo de opinião e se compromete com solidariedade e aliados europeus, antecipando cúpula do G7 e OTAN e encontro com o presidente russo em Genebra. Bem estranha coisa, hein? Poder 360, que é a última matéria para a gente encerrar. Baixa procura põe em risco meta de vacinação projetada por Biden nos Estados Unidos. 70% da população adulta dos Estados Unidos já vacinou e as outras 30% não quer. Por quê? Porque elas têm crenças diferentes. E como que ele vai convencer esse resto? E aí? Como é que vai ser? E olha um dado interessante que saiu. Coloquei até na minha rede social. Os Estados Unidos está todo feliz que aplicou 300 milhões de vacinas. E a China, que é muito maior que os Estados Unidos em relação à população, e da onde veio o problema e não está sofrendo nada assim de grande com o problema, vacinou só 20 milhões de pessoas. A China, que fabrica vacina para nós, vacinou só 20 milhões. Os Estados Unidos vacinou 70%, 300 milhões. Agora, quem está mais certo? Os Estados Unidos, que sofre com a doença, ou a China, que está passando uma boa e quase nem vacina? E por que a China não está vacinando um monte de gente, sendo que ela pode fabricar e tem condições de fabricar? Será que ela está preferindo vender vacina em vez de colocar no próprio povo? Pode ser, uma estratégia totalmente materialista, pode ser. Ou eles sabem que essa versão não é atual e eles estão melhorando para pegar uma versão mais atualizada, que já que é para vacinar, vamos vacinar
tudo de uma vez? Ou eles sabem que não adianta ficar vacinando de pouquinho em pouquinho para acabar de fato com a doença e tem que vir tudo de uma vez? Ou os números deles estão diferentes? Existe N versões, mas um monte de versões. Não existe uma que fala assim, é essa. É um monte de possibilidades. Agora, que é estranho, é estranho. Normal não é. E não é só ela não, viu, gente? Se vocês olhar alguns outros países, também está no mesmo ritmo, viu? Se olhar alguns países que também estão numa tranquilidade, sem muito desespero, sem muitas mortes, também não estão desenfreados. Aí nós precisamos vacinar. É só quem tomou no nariz que está nesse desespero, que foi Estados Unidos, Europa e Brasil. Esses estão em desespero, porque quando veio a cepa, ela veio, mas botou para quebrar. E já nos outros não, é estranho, tá estranho, a coisa tá meio doidinha aí, mas vamos ver, vamos deixar a corda andar. Eu só quis passar isso daí, porque na nota fica como se fosse uma coisa negativa, economicamente, porque 70% da população quer vacinar, as outras 30% não. As outras 30 não quer vacinar. Então, para os Estados Unidos, para o mercado, eles podem entender isso de formas diferentes. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.